Olá pessoal, Helios aqui da Bucólica Petrópolis para o Mundo, canal Conteúdo Seguro, esse local de conteúdo seguro de internet. Compartilha, dá like, ajuda a gente a fazer crescer esse canal. E esse vídeo é dedicado ao pessoal de Curitiba, que me deu a maior força para a gente fazer esse vídeo. Obrigado, pessoal da Alusão 3. Vamos em frente. Stop loss em saúde. Então o que a gente fala sobre isso? É uma ferramenta, é um seguro de excesso, basicamente. Seguro de excesso? Sim. Vamos começar a pegar alguns exemplos. Tem empresas que têm uma determinada quantidade de vidas que elas administram seu próprio plano de saúde. Isto é, elas contratam uma seguradora, um operador, uma cooperativa para usar esta rede credenciada e essa empresa cobra uma taxa de manutenção, uma taxa de administração para que essa empresa utilize. Ela pode ser feita pelo número de vidas ou pelo valor de sinistro do mês. Então a empresa faz um aporte, ela não está transferindo risco de maneira nenhuma e vai tocando o barco. Cada quinzenalmente ela vai fazendo o ajuste de contas e vai seguindo em frente. Só que começou a ter nos Estados Unidos, as pessoas começaram a reclamar do custo do seguro hospitalar, que começou a ficar muito caro. Lembra que a gente teve no Brasil, em 20 anos de lei, 2.000 alterações, sem contar uma quantidade absurda de alterações de rol, de procedimentos e a alto nível de judicialização do plano de saúde. Então, as pessoas começaram a ver o seguinte: por que eu não posso administrar meu plano a partir de um determinado número e a partir daí eu coloco um seguro se eu tiver somente o risco mais alto? Eu pago 100 mil reais por mês, o que passar desses 100 mil reais eu pago uma conta, coloco um segurinho de 100 mil e R$1 até 150 mil. Só vou voltar a pagar depois de 150 mil e um. Ou então acima de 100 mil, infinito. Então, você tem que ter informações, os cálculos, e é feita uma taxa de seguro para isso. No Brasil, durante muito tempo, isso ficou sem ser utilizado. E uma coisa que é extremamente importante quando a gente fala de stop loss é o seguinte: é que graças à ANS e as ferramentas de transparência da ANS, isso volta a ser possível. Porque era muito turvo o informe de contas e a análise de contas nos últimos anos. Se você pensar isso pré-lei, pré-98, e principalmente no final da década de 90, a gente tinha um problema também com inflação, inviabilizava muito o produto. Agora a gente já começa a ver a SUSEP e a ANS começando a falar o seguinte: usem ferramentas de resseguro, usem ferramentas de stop loss. No próximo vídeo a gente vai falar especificamente sobre resseguros e como você faz a diluição dos altos riscos para outras seguradoras e para outras resseguradoras. Voltando ao stop loss, principalmente nos Estados Unidos, eles começaram a ver o seguinte: se o seguro está caro e eu tenho um determinado orçamento para isso, eu tenho duas maneiras de pensar nisso. Eu posso pensar de maneira capitalizada, abro um fundo e vou colocando dinheiro nesse fundo que ele vai rendendo, e só uso esse fundo especialmente para pagar a saúde. Isso vocês podem pesquisar, porque existem projetos de fundos voltados para gastos específicos de saúde. E também a gente tem um outro ponto, que é os caras irem aplicando dinheiro, e quando tiverem as despesas médicas eles vão pagando, e se protege somente a partir desse determinado corte. Então o stop loss é uma ferramenta por esses excessos. A gente tem, na verdade, um stop loss específico, que é uma cobertura de um excesso, e um stop loss agregado, que é um teto de valor. Então a gente pode ter uma determinada doença e um determinado valor de limite. Então a gente pode colocar franquias nesse valor, inclusive. Os maiores empregadores querem se proteger, e principalmente quando a gente começa a ter riscos. Lembrando que a inflação médica é muito maior do que a inflação normal, do que IPCA, por exemplo. E outra coisa, você tem, quando você começa a contratar muita gente, demanda reprimida de saúde, fora os acidentes e fora as pontas de risco. Então, quanto mais informação você tiver e quanto mais transparente você for, melhor você consegue colocar. Então a gente pode falar que uma empresa de plano administrado hoje pode vir a se proteger nas suas pontas. Lembrando que plano administrado, você está retendo o risco e usando ferramentas de controle e relatórios gerenciais para que você possa administrar junto com a operadora este risco. Então, stop loss, a gente vai começar a falar muito mais sobre isso.
Eu vou pedir para você dar like, compartilhar e a gente abrir um fórum de discussão sobre isso e a gente fazer crescer essa discussão sobre seguro, saúde, ferramentas de manutenção do seguro, porque cada vez mais é importante ter transparência dos dados no momento que a inflação médica é maior e na hora que os usuários, por isso que é importante você ter, às vezes, dependendo do tamanho da tua empresa, médicos participando das análises do teu plano de saúde, quando você recebe os relatórios, para a gente poder entender melhor como funciona essa estruturação. Você pode pensar o seguinte, se eu tenho uma empresa de 30 funcionários, o produto vai ser commodity, até porque ele faz parte de uma grande mútua. Mas se você tem uma empresa de 5 mil, 7 mil, 8 mil, você precisa colocar ferramentas de contenção de risco e de segurança para as pontas. E é onde entra exatamente o stop loss. Eu gostaria de agradecer ao pessoal da Luzon 3 por ter me dado essa força para poder fazer esse vídeo. Estamos todos juntos. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Compartilha, dá like, ajuda a gente a crescer. Elis Lavrador, da Bucólica Petrópolis para o Mundo, canal Conteúdo Seguro.